A gente vai falar sobre a contabilidade tributária. Precisamos começar pelos princípios tributários. Sendo ele legalidade, o imposto pode ser cobrado sem uma lei vigente. Anterioridade, essa lei, ela só pode ser cobrada esse imposto a partir do momento que ela for cobrada no próximo período, então não pode ser no mesmo período que ele foi criado. A noventena de que o imposto ele deve ser cobrado 90 dias depois da criação da sua lei, né? A capacidade contributiva de que um indivíduo ele não pode ser cobrado tanto quanto alguém que tem uma capacidade contributiva maior, tem que ser levado em consideração. Isonomia, iguais iguais, é diferente tratados como diferentes, iguais tratados como iguais. E retroatividade. O imposto ele não pode ser cobrado anterior à sua data de criação, não cumulatividade. Então esse imposto não pode ir acumulando. A seletividade. Basicamente, você tem que ver a essencialidade do imposto, se ele é muito essencial, você cobra menos, se é pouco essencial, cobra mais. Imunidade é prevista em lei, então se você vai cobrar ou não. O não confisco, ele não pode ser maior do que a capacidade do contribuinte de contribuir. Liberdade de tráfico, basicamente, é o direito de vida da pessoa, e o imposto não pode afetar isso. Transparência do imposto, para onde ele vai, quanto está sendo cobrado, para onde está sendo cobrado. Uniformidade geográfica, você cobrar a mesma quantidade para aquela unidade geográfica. Então, basicamente, para a gente falar disso, a gente pode falar agora sobre os tipos de cobrança no Simples Nacional, por exemplo, que é um outro regime. É o primeiro regime que a gente vai tratar, vai falar um pouco mais de forma simplificada, porque ele trata das micro e pequenas empresas, que podem ter o faturamento de no máximo 4,8 milhões. Basicamente, você vai ter o cálculo sobre a receita bruta acumulada, e você vai ter a divisão feita em anexos. Anexos um, 2, 3, 4, 5. Em cada anexo vai estar enquadrado um tipo de serviço, um tipo de indústria, um tipo de comércio. E você vai levar em consideração ali. Tem uma pequena nuance do fator R, né, que acontece no anexo 5, que é uma alíquota de 28%, uma porcentagem ali, né, que se você pegar a receita bruta e a parcela deduzir que já é pega dentro desses anexos, você vai ver essa porcentagem, e se essa porcentagem passar, você volta para o anexo 3 de acordo com a sua receita. Então você vai calcular isso a partir da alíquota efetiva, que vai ser a receita bruta vezes a alíquota, menos a parcela a deduzir sobre a receita bruta. A alíquota e a parcela a deduzir estão dentro dos anexos, são informados. E basicamente você vai ter o cálculo do DAS, que basicamente é uma unificação desses impostos que estão escritos aqui, RPJ, ICSLL, PIS, COFINS, CPP, ICMS e ISS, para você ter essa cobrança. O outro regime tributário que constata hoje é lucro presumido, que ele basicamente é calculado de forma trimestral pela receita bruta trimestral. E tem algumas alíquotas, como serviço, comércio, basicamente essas aqui são as que mais aparecem, de 8% e 2%. Né? Tem outras alíquotas que você vai ter que ver de acordo com a receita, de acordo com o serviço que está sendo pescado, de acordo com a ata que vai estar falando ali, né? E esses percentuais vão ser aplicados para empresas que têm até 78 milhões de faturamento. Então, se passar disso, vai ter que ser lucro real, tá? Menos disso, você não pode ser enquadrado no lucro presumido. E vai ter outras nuances também de quem pode ser enquadrado. E você vai ser cobrado o IRPJ de 15%, CSL de 9%, e um adicional se você passar desses 60 mil trimestralmente de lucro. Você vai ter uma cobrança de adicional de IR. Nós temos também o lucro arbitrado, que basicamente quando você tem alguma coisa que você fez errado, ou uma coisa que você encontrou, e aí a Receita pode indicar que tem fraude, e você vai ter que trabalhar com um percentual maior, se a Receita quiser. E o que pode acontecer? Se você tiver receita conhecida, né, é, você vai ser cobrado de acordo com o lucro presumido. Só que para fins de cálculo do IR, você vai ter um aumento de 20% da sua base de cálculo. Se a série não muda nesse caso. E se a receita for desconhecida, você vai ter algumas aplicações diferentes, algumas coisas envolvendo suas receitas, suas vendas e coisas parecidas. Aí, por fim, a gente vai tratar do lucro real, que basicamente ele tem um cálculo, pode ser trimestral, tanto anual, né? Ele é o único regime que você pode ter um abatimento de um prejuízo acumulado. Esse cálculo vai ser feito com adições e exclusões de sua receita, que é a sua base de cálculo. Então, adições são despesas que são contabilizadas e não aceitas pelo fisco, como bens e provisões, ou receitas exigidas pelo fisco e não contabilizadas como receitas, como recebimento de ganho de capital do período anterior. E exclusões que basicamente vão ser tiradas da sua receita como receitas contabilizadas e não exigidas pelo fisco, como ganho de capital, não recebido de dividendos, e despesas aceitas pelo fisco, não contabilizadas em despesas, como depreciação e gasto com exploração de petróleo. Então, basicamente, são essas, é, os regimes.